Amém. Livro de Gálatas, aos Gálatas, e o capítulo é o 2. O versículo é o 7 em diante. Esse texto, o livro de Gálatas, é um livro muito interessante, é um dos meus preferidos, porque ele trata um problema mais até do que social. Gálatas, Novo Testamento. O livro de Gálatas, ele trata sobre a espiritualidade, o comportamento. É um livro que fala muito sobre fé. Ele fala sobre ele tenta mostrar que a fé ela é maior do que a lei, porque a fé vem pela graça. E a fé traz o Espírito Santo e os frutos do Espírito. Amém? Podeis assentar, o texto vai ser por partes, então não adianta a gente ler, depois querer explicar tudo de novo. Aos Gálatas capítulo 2, versículo 7, diz assim: Antes, quando viram que o evangelho da incircuncisão me fora confiado como a Pedro, o da circuncisão, porque aquele que operou eficazmente em Pedro para o apostolado da circuncisão, também operou em mim, com eficácia para com os gentios. E quando Tiago, Cefás e João, que eram considerados as colunas, reconheceram a graça que me havia sido dada, estenderam a mim e a Barnabé a destra da comunhão, para que nós fôssemos aos gentios e eles à circuncisão. Recomendaram-nos somente que os lembrássemos dos pobres, o que também procurei fazer com diligência. Amém? Nesse texto, o apóstolo Paulo está explicando uma coisa interessante, que o evangelho foi dividido em duas categorias. Então, esse negócio de existir várias igrejas não é uma coisa desta época, já vem de muito tempo. E começou aqui, propriamente dito, porque como os judeus acreditavam na circuncisão, acreditavam em algumas coisas da doutrina, porque foram acostumados desde criança. É difícil você largar certos costumes que estão em você desde criança. Exemplo, muita gente, quando você pergunta qual é a sua religião? Católico. Praticante? Não. Quer dizer, a pessoa responde por automático. Em si, ele não sabe por que ele é. Normalmente dizem, porque meu pai é, minha mãe é, então eu também sou. Porque ele é mesmo, ele não sabe. Então, vemos aí um problema. As igrejas começaram, os apóstolos a trazer o evangelho, e ao longo do crescimento e desenvolvimento do evangelho, começou a mudar. E a igreja, ela foi mudando também. Mas haviam pessoas que acreditavam na sua doutrina, aceitavam a reforma, mas certas coisas não queriam largar. Daí começou então a diferença. Daí começou-se a ver que dava para encaixar certas coisas. E o que aconteceu? Eles começaram a
trazer um evangelho, mas mantendo um pouco a ideia, né, do judaísmo, para não espantar tanto os judeus. E tinha os gentios, que não iam aceitar aquelas regras, e que iam sempre pensar diferente, e começaram a trazer um outro evangelho para os gentios. E isso causou uma divisão. E o mais engraçado é que a pessoa responsável por isso foi Pedro. Pedro, sim, ajudou a fundar a igreja. Para algumas crenças, ele é o primeiro de tudo. Mas não existe isso. O evangelho tem um monte de primeiros de tudo. Paulo, por exemplo, foi muito mais pregador até do que Pedro. Se você observar, ele andou muito mais. E ele falava a todos. E mais tarde isso foi reconhecido. Ele mesmo diz isso. Tiago, Cefas, João reconheceram que de fato ele era mais pregador. E com uma diferença, ele não fazia acepção de pessoas. Ele pregava para todo mundo. A intenção dele era ganhar almas para o reino mesmo. E ele começa a ter problema com isso, com Pedro. A diferença das ideias começou a ter o seu ápice ali. E aqui Paulo começa a mostrar o que aconteceu entre eles. E você vai ver isso no versículo 11, quando ele diz assim: chegando Pedro a Antioquia, lhe resisti na cara, porque era repreensível. O que isso quer dizer? Eles brigaram. Muita gente fala, porque a pessoa peitou o pastor. Gente, não é problema você peitar um pastor. Desde que aquilo que você esteja fazendo esteja correto e justificável diante de Deus. O problema é você peitar sem base do porquê. Você fazer simplesmente por fazer. Porque você acha, não era o caso aqui. Paulo estava sendo dirigido por Deus também. Foi escolhido por Jesus, não foi? Nós conhecemos a conversão dele. Acontece que o mesmo Jesus também escolheu a Pedro. E agora? Duas lideranças, duas ideias diferentes. Pedro era um homem, e eu falo isso, muita gente vai discordar de mim, até teólogos e mais um monte de teólogos vão discordar de mim, mas verdade seja dita, se você analisar Pedro e o perfil de Pedro um pouco mais a fundo, você vai ver que ele era um homem com inseguranças. Era um líder? Era um líder. Deus usava ele? Usava muito. Naquela mensagem que eu falo sobre a maturidade do Evangelho, que a gente vai falando sobre os percursos, isso aqui mostra uma das fases de Pedro. Pedro era muito preocupado em levar a palavra para os judeus. E isso iria encalhar o Evangelho. Paulo é um grande homem, no sentido que foi chamado por Jesus especificamente para levar o Evangelho aonde os apóstolos não iriam. Por quê? Porque havia crenças. Porque havia visões particulares deles. A forma como eles enxergavam a coisa afetava o trabalho. E isso acontece hoje com as igrejas. Amém? E isso acontece hoje nas igrejas. Muita gente vai às igrejas e acabou tendo várias justamente por conta disso. Porque visões diferentes, cabeças diferentes, ideias diferentes, num grande grupo de pessoas, começou então a se pensar o que fazer. E aí cada um foi formando o seu grupinho de pensa igual. Eu penso igual a José, José já não pensa igual a Maria
Maria pensa igual a Roberto, então Maria e Roberto vão fazer um grupo lá de creio em Deus. O José e o outro vai comigo ali fazer um outro grupo de penso em Deus. E Deus use todos. Então, as várias igrejas que existem hoje, em partes, não são um problema. Porque o próprio apóstolo Paulo diz que há muitos. Mas uns vêm por amor, outros por contenda, outros para simplesmente desencaminhar quem está andando bem no caminho. Vai existir um monte de igreja sempre. O problema não é existir um monte de igreja. O problema são igrejas que aparecem por interesses financeiros. O problema são igrejas que aparecem por interesses mundanos. O problema é igrejas que aparecem para torcer o evangelho segundo a vontade do próprio homem, como tem surgido muito nos dias de hoje. Penso de uma forma diferente em relação ao sexo, então vou montar uma igreja que crê em Deus, mas na questão do sexo nós somos assim. Por quê? Porque cremos assim. Então, como tem um grupo de pessoas que acredita que X sexo é possível, então, pronto, montamos uma igreja para que haja permissão daquele jeito do sexo. Nós somos um grupo de motoqueiros, acreditamos que Deus também anda de moto. Então, nós vamos montar uma igreja para um grupo de motoqueiros que acreditam que Deus também tem uma moto e quando ele sai em grupo, Deus vai na frente pilotando a dele, mesmo que seja invisível. Tem igreja para todos os gostos. E eu vou achar ruim? Não. O que diz o apóstolo Paulo para os coríntios? Há entre vós dissensões e heresias. E é necessário que haja tudo isso para que os sinceros se manifestem. Há igrejas boas, mas há corações perversos. Corações que não querem escolher o caminho reto que leva a Deus. Preferem os tortos. Por quê? Porque isso vai de encontro ao seu coraçãozinho particular e perverso. E existem igrejas que são montadas na plataforma da insegurança. Conheci muitos pastores que falaram, olha, se um dia vierem na minha porta e falarem que eu sou obrigado a aceitar o homossexual, eu desisto de ser pastor. Cada um é cada um. Cada um é cada um. O que fazer então? O que fazer é tão simples. Qual é a igreja certa, pastor? Super simples. A Bíblia diz que todos os erros acontecem porque nós não examinamos as Escrituras, porque se examinássemos, encontraríamos a verdade que testifica do Senhor. Logo, aonde que está o erro? Nas igrejas que foram fundadas? Não. Nos membros que não examinam as Escrituras. Porque se alguém se der ao trabalho de examinar e sempre andar com Deus em retidão, orando e vigiando para não ser tentado, como diz a palavra, este vai com certeza encontrar a verdade. E a verdade, como diz em João 8, libertará. Ou seja, você nunca será conduzido à perdição, porque a verdade te leva ao encontro da luz. Ela te leva ao encontro de Deus. Mas para isso, temos que tirar a preguiça e o comodismo e nós pesquisarmos, vigiarmos para nunca sermos enganados por espíritos malignos ou espíritos da carne, mundanismo, chame como bem quiser. Aí ele diz assim, porque antes que alguns tivessem chegado da parte de Tiago, comia com os gentios, mas depois que chegaram, se retirou e se apartou deles, temendo os que eram da circuncisão. Esse é o grande Pedro. Esse é o grande Pedro. Pedro se tornou realmente um homem de Deus? Sim, só que bem mais velho. Bem mais velho, ele se tornou mais um homem de Deus. Porém, ele escolheu um lado. E não foi bem o dos gentios, não. Me desculpe, uma certa religião que chama ele de um grande líder, porque ele não foi. Se houve um grande líder para os gentios, este foi Paulo. Mas ele é um grande líder para a igreja. Desculpa, de novo,
Se existe igreja para os gentios, é Paulo. Mas se você realmente quer agradecer a alguém que fez a coisa acontecer, e o motivo pelo qual você será salvo tem tudo a ver com ele, é Jesus. Porque é Jesus que trouxe a palavra. É Jesus que nos escolheu. Então não é Pedro, não é Paulo, não é o pastor Demétrios, não é o pastor X, não é o pastor Y, não é o pastor A e nem o B que vai te salvar. Mas é Jesus. Que desde o começo se preocupava com os gentios. Porque lembre-se, os judeus não se misturavam com as pessoas, mas Jesus se misturava com todo mundo. Pedro não aprendeu muito com seu mestre, ele cometeu falhas. E por que eu digo isso? Porque muita gente fala de Pedro, mas às vezes as pessoas não lembram que ele era um homem comum, que errava também. Então, é justo, pastores vão errar, eu vou cometer erros. A ideia não é crucificar, mas orar. Precisa falar com o pastor? Ore a Deus, vai e fale. Fale com sabedoria. Precisa afrontar, precisa trazer uma situação à tona? Ore a Deus e faça com o Espírito Santo de Deus. Não faça de você mesmo. Porque quando fazemos as coisas de nós mesmos, fazemos pela carne, e pela carne o resultado é tristeza. Ele diz aqui que ele conversa, e ele fala assim, escuta, eu reparei que até o pessoal da circuncisão, ou seja, os judeus, os circuncidados, chegarem, você comia com os gentios e estava tudo bem. Quando eles chegaram, você se afastou deles temendo. Que tipo de pessoa é você? Isso foi jogar duro com Pedro. E aí ele pega e fala assim, os outros judeus também dissimularam com ele, de maneira que até Barnabé se deixou levar pela sua dissimulação. Ou seja, os judeus se afastaram dos gentios, e aí virou duas igrejas. Como acontece nas igrejas hoje? Tem gente mais próxima do pastor, e tem gente que já não tem aquela graça e condição de andar nos mesmos trilhos do pastor, então esse não é tão visto. Ou pior, tem igreja que julga, como há muitas nos dias de hoje. Não, você é criatura. Se você não entrar pela minha igreja, você não vai para o céu. Porque somos os escolhidos, tem 140 e tantos mil. E isso aí é só a nossa igreja. Que Deus tenha misericórdia de um pensamento desse. Além de ser pecaminoso um pensamento desse, é pervertido e perigoso. E abominável. Então, Paulo vai lá tirar satisfações, porque ele tomou a dor dos gentios. Está abandonando eles? Quer dizer que quando não tem ninguém dos circuncidados aqui, os bonzões, você está de boa com todo mundo. Quando chega alguém, aí você vira casaca. Cadê seu caráter? E aí ele diz, mas quando vi que não andavam bem e corretamente conforme a verdade do Evangelho, disse a Pedro, na presença de todos, esse é um cara que eu gosto, se tem um personagem que eu gosto na Bíblia é Paulo, embora muitos que dizem que Paulo manipulava, negativo, eu vou dizer para vocês uma coisa, eu gosto de traçar perfil, e eu vejo muito isso, Paulo era um cara que eu gosto, tem falhas? Claro que tem, todo mundo tem, mas, no que concerne o Evangelho, esse homem realmente deu o seu sangue. E ele faz isso. Ele não é aquele cara que chama de canto. Escuta, meu irmão, porque veja bem. Aí o cara fala o que quiser e fica tudo lá nos bastidores. Não, ele trouxe o negócio a público. Vamos lavar roupa suja. E lavou a roupa suja mesmo. Imagina a briga que não deve ter dado. E aí ele pega e conta a história. Aí ele diz, se tu, sendo judeu, vives como os gentios e não como judeu, por que obrigas os gentios a viverem como judeus? Quer dizer, você vive como eles, mas é uma coisa. E aí a eles, você manda eles serem aquela coisa, mas você é igual a eles. Você está com problema de personalidade.
E aí ele diz: não somos judeus por natureza? E não pecadores dentre os gentios? Sabemos, contudo, que o homem não é justificado pelas obras da lei, mas pela fé em Jesus Cristo. Nós também temos crido em Jesus Cristo para sermos justificados pela fé em Cristo e não pelas obras da lei. Porque pelas obras da lei ninguém será justificado. Ou seja, foi feito um conselho. Você já disse o que os gentios tinham que fazer. Foi dito para mim o que eu tinha que ensinar. Foi dito que eu tinha que me preocupar com os pobres. Foi dito para mim que eu tinha que fazer um monte de coisa. E agora você me disse e está fazendo totalmente diferente do que me disseram e mandaram fazer? Você é o líder, mas não está agindo como um. Você deu as ordens da liderança e está agindo diferente. Talvez tenham pessoas na internet querendo perguntar aos seus pastores o que está acontecendo com suas igrejas. Eu incentivo que pergunte, mas faça a coisa pela palavra de Deus. Paulo conhecia a palavra, usou a palavra e mostrou os argumentos da verdade, na vista de todos. Porém, não quer seguir, não quer entender, se o que você está falando tem base bíblica, está correto, meu amigo, faça suas malas e procure da igreja. Opa, a igreja viu, não, realmente o que você falou tem base bíblica, está certo, o assunto é esse mesmo, vamos então mudar. Mas ore antes de fazer qualquer guerra. Espere Deus tocar no seu coração e dizer: olha, agora é o momento. Paulo fez o que fez, mas eu garanto que o Espírito Santo de Deus estava com ele. E ele diz: pois, se nós que procuramos ser justificados em Cristo, descobrimos que somos pecadores, é porventura Cristo ministro do pecado? De maneira nenhuma, porque se torno a vivificar as coisas que já destruí, constituo a mim mesmo transgressor. Porque pela lei estou morto para a lei, a fim de viver para Deus. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Naquilo a graça de Deus, porque se a justiça provém da lei, segue-se que Cristo morreu em vão. Então, ele explica isso a Pedro. E sabe que isso teve efeito? Porque depois, lá na frente, se você ler os livros de Pedro, você vai ver que Pedro entendeu esse recado. E olha que coisa curiosa. Ele era o líder. Todo mundo via ele como líder. Mas a cegueira é tantas vezes quando você idolatra uma pessoa, quando você tem uma pessoa como tudo na sua vida, que às vezes a pessoa comete erro e você não quer ver. Você até vê, mas não quer tocar no assunto. Ele é o líder. Ele é usado por Deus, então ele sabe o que fala. Gente, o fato de eu ser usado por Deus não significa que eu sei tudo. Eu posso me enganar. Queira Deus que não. E é por isso que eu sempre falo: eu sou homem como vocês, sou carne e osso. Orem sempre para que Deus nunca me deixe errar. Mas se eu errar, tenha misericórdia e me ajude a consertar o erro. Não deixe propagar, porque se propagar, a igreja distorce. E se isso acontecer, o Espírito Santo de Deus para de atuar. E a última coisa que eu quero é que Deus deixe de amar este lugar. O mesmo eu digo para quem está na internet assistindo: ore pela sua igreja, sirva a sua igreja. Tem algo errado? Vai conversar. Não quer ouvir? Pega a palavra e mostra o erro. Mas pergunte a Deus se está certo tudo. Está vendo que o pastor está errando? Converse com ele. Existem erros que realmente não vai dar. Tem que convidar o pastor, infelizmente, a deixar o cargo. Mas Deus nos livre que essas horas cheguem para qualquer pastor. É muito triste isso. Que Deus tenha misericórdia de todos. Paulo precisou dar uma chamada em Pedro. Às vezes, eu preciso dar uma chamada nas pessoas. Mas é para o bem, é para que se conserte. Tem gente que é cheia de dodói. Tomou a chamada, ele machucou. Aí ele falou grosso comigo.
Desculpa, mas fica difícil. Clame a Deus para que caminhemos todos juntos, em uma só fé, em um só amor, e que Cristo venha abundantemente sobre a vida de todos. Amém? Todos se peçam, por favor.